Nós, enquanto seres humanos, somos influenciados o tempo todo. Seja pelas pessoas que nós acompanhamos na internet, seja pelos nossos pais, seja pelo nosso companheiro, pelo nosso parceiro de vida, seja pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas nossas amizades. A pergunta que fica é: o quanto tu tens sido influenciada por quem está na caminhada contigo, mas não quer ir além? Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. No episódio de hoje e na conversa de hoje, na reflexão que eu quero trazer para ti hoje, tem a ver com influência, com o qual nós somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas pessoas que estão, de certa forma, na caminhada conosco, mas que têm objetivos diferentes, têm ambições diferentes, têm limites diferentes dos nossos. Essa reflexão surgiu-me quando eu estava numa das minhas corridas. Se tu não me acompanhas no Instagram, eu comecei a correr, vou até ousar dizer recentemente, assim, vamos reformular. Eu, desde sempre, sei lá, eu comecei a treinar com alguma regularidade por volta de 2010, se é que eu posso assim dizer, ou seja, já lá vão 16 anos. Ok? Que eu comecei a treinar ou a movimentar de alguma forma o meu corpo. Quer dizer, se eu for ver bem, eu movimento o meu corpo desde criança. Porque, para quem não sabe, eu nasci e cresci em São Tomé e Príncipe. E na realidade, onde eu nasci e cresci, nós ainda não tínhamos internet, nós ainda não tínhamos telemóvel. Saudade desse tempo, né, gente? Ainda não tínhamos redes sociais, ainda não tínhamos nada que nos prendesse a uma tela. Então, as nossas brincadeiras envolviam, em maior ou menor grau, correr, saltar, brincar, ser criança. Então, a atividade física, o movimento físico sempre esteve na minha mente. Eu, pela minha realidade, por eu ter vindo de pouco, não ter tido grandes condições financeiras, nós andávamos muito, quilómetros e quilómetros, para ir para a escola, para ir visitar familiares, mas era assim, andar a sério. E então eu acredito que o movimento físico ele sempre esteve em mim. Mas olhando para o movimento físico, mais nesse teor de manter a consistência do treino ou com essa mentalidade de treinar e de movimentar o corpo, eu comecei ali por volta de 2010, principalmente quando eu ingressei no exército, porque apesar de eu ter começado na escola no 12º ano, quando eu cheguei cá, que eu comecei a olhar para a educação física e o treino físico com outros olhos, foi mais quando eu entrei no exército. Sim, para quem não sabe, eu fui militar das Forças Armadas do Exército Português durante 6 anos e 96 dias. Yes. E óbvio que eu, depois, não é, de estar lá, de ter feito a recruta, que é aquele momento que a gente sabe que é extremamente físico, ok? Que eu até confesso que gostaria de que fosse um bocadinho mais, mas a gente sabe que os tempos estão a mudar e as coisas estão a mudar e as coisas estão a ser, de certa forma, adaptadas, a não ser que tu sejas de uma força especial ou algo do género. Mas, pronto, também não vem aqui a questão. E eu ganhei um certo gosto. Então, a partir daí, eu comecei primeiro a correr. Eu comecei a correr muito, mas eu comecei a correr também não só por ter ganho o gosto pela corrida, mas também por uma necessidade de cura mental e emocional mesmo, ok? Mas depois eu entro no ginásio, comecei a gostar mais do ginásio, eu já fiz crossfit, eu já fiz natação, eu já fiz kickboxing, eu fiz boxe, eu fiz... até esgrima eu já experimentei. Gente, eu fiz de tudo um pouco. Eu gosto do desporto, eu sou muito a favor do desporto, então eu já pratiquei, já experimentei várias modalidades, não é? E pré-pandemia eu fazia tudo isso, cheguei a fazer 3 modalidades ao mesmo tempo, que eu fazia o cross, fazia a natação e fazia kickboxing, e corria também.
Pós-pandemia, eu tive 2 momentos em que eu tive Covid e eu tive em menos de 6 meses, as 2 vezes que eu fui testada positiva. A primeira vez eu fiquei de rastos, mas assim, de rastos, de rastos. Eu não conseguia subir 3, 4 degraus e eu já estava, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu nunca corri uma maratona na minha vida. Mas assim, eu ficava muito, mas muito ofegante mesmo, mesmo, ao ponto de ter que parar e catch my breath, né? E quando eu comecei a voltar a treinar, ou a tentar voltar a treinar, eu tinha umas quedas, não sei para que eu estou a explicar isso tudo, mas pronto, eu tinha umas quedas de, não sei se era depressão, se era de tensão, se era do que, sei lá, gente, eu não percebo muito dessa parte, tá? Mas, basicamente, o meu coração parecia que parava mesmo. Eu fiz uma daquelas consultas pós-Covid, fiz isso tudo, enfim. Não detectaram nada na altura que fosse realmente, que justificasse, vamos dizer assim. E o que o médico na altura me aconselhou foi a voltar aos poucos. A começar no ginásio sem fazer treinos de cardio ou treinos com muita intensidade, mas ainda assim eu estava a sentir que não estava aí. Só que eu tinha 2 escolhas. Ou eu me mantinha naquela situação de aí pronto, não dá, eu já não consigo, já não é o que eu era, o que era, não é? Ou eu treinava e ensinava o meu corpo a responder e a voltar. Eu escolhi a segunda opção. Então, eu parei de fazer o ginásio porque não estava a resultar muito os pesos e levantar grandes pesos, fazer muito treino de força mesmo, não estava a resultar muito. Então, eu decidi voltar a primeiro fazer com que os meus pulmões e o meu coração voltassem a responder. Então, eu quis começar a correr. E, com mais afinco, eu posso dizer que foi a coisa de 6 meses, um ano, no máximo, mas com alguma rotina de cardio mesmo, para além da bicicleta que eu já estava a fazer, para eu ter começado a incluir novamente a corrida, porque eu estava a fazer só bicicleta. Quem segue no Instagram via que eu fazia praticamente só bicicleta, só bicicleta, só bicicleta e alguns treinos de força bem fofo em casa. Depois eu comecei a incluir a corrida. Quando eu comecei a incluir a corrida, no início era muito difícil para mim. Eu saí de uma pessoa que corria tipo 10 quilômetros e até podia correr mais para quem não conseguia correr 3. Tipo, sim. Eu me lembro que uma das minhas corridas que eu fiz na altura, eu tinha corrido 3 quilômetros, mas foi para ir em 40 minutos. Tipo, uma cena assim, tipo, no way, sabe? Me treino muito, muito, muito mal. Mas eu aceitei que aquele era o meu momento e que eu precisava de voltar a ensinar o meu corpo a responder de certa forma. E isso foi muito importante e também tem a ver com a conversa que eu vou trazer para cá. Pronto, nisso eu comecei a correr e eu tenho mantido alguma regularidade de corrida, pelo menos 3 vezes na semana. E numa das minhas corridas, eu fui ao parque, estava ali a correr, bonitinha e tal. Passa por mim 3 amigas. No que elas passam, uma, não sei se por estar naquele ambiente que estão pessoas a correr no parque e aquilo tudo, vira-se para as outras e diz: nós podíamos tentar correr um bocadinho. E uma responde: não, eu não gosto de correr. Quando a outra disse nós podíamos tentar correr um bocadinho, sabes? Foi com aquele ânimo na voz, de aquela coisa de tipo, pô, eu não sou uma corredora, mas apetece-me, sabes? Tipo, tentar correr um bocadinho, experimentar só. Nem era aquela coisa de, agora vamos escolher, tipo, vamos correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não, vamos experimentar. E a outra disse, não, eu não gosto. E elas, tá bem. Então, continuaram ali a fazer a sua caminhada. Eu estava a correr e eu comecei a pensar sobre aquilo. Uma conversa nada a ver que até gerou um podcast. Eu comecei a refletir sobre aquilo. Primeiro sobre a forma como ela aceita o não, eu não gosto de correr da outra. E depois sobre o não gosto de correr da outra. Por isso eu vou trazer 2 pontos que esse momento gerou-me de reflexão e que eu quero trazer aqui. O primeiro ponto é: nós somos adultas. A gente não queria combinar, mas nós somos adultas. Então, como adultas,
Nós fazemos muita coisa que nós não queremos. Vamos ser sinceras. Eu, por mim, no final do mês, quando as minhas contas chegassem, eu também não as pagava. Não gosto de pagar contas. Dava mais jeito que o meu dinheiro ficasse para mim, para eu fazer o que eu quisesse da minha vida. Mas eu sou adulta, eu tenho responsabilidades, eu tenho que pagar contas. Certo? Sei lá, há questões burocráticas que eu não gosto muito de ter que lidar. Há questões que, por não gostar mesmo, vamos chamar assim, eu não queria ter que lidar, mas que, mesmo não gostando, eu tenho que lidar com elas. Porque nem tudo na minha vida eu gosto de fazer, mas há coisas na minha vida que eu faço por obrigação. Eu, tu e muita gente. Adulta, responsável, que vamos fazer essas coisas, certo? Então, não é sobre não gostar de fazer. É sobre o quanto aquilo que eu estou a me predispor a fazer ou aquilo que eu quero fazer é benéfico ou não para mim. Porque no caso daquela amiga que disse não gosto, ela estava no direito dela de não gostar? Estava no direito dela de não gostar, porque vamos também aqui alinhar o ponto. Nós não somos obrigadas a gostar das mesmas coisas, nós não somos obrigadas a gostar de tudo. Ninguém é obrigado a gostar de correr. Mas a questão que fica é: experimentaste? O quanto tu experimentaste para saber que não gostas? Tudo bem, há coisas que a gente não precisa experimentar para saber que não gosta, mas vou dar o meu exemplo. Eu nunca apanhei uma bebedeira na minha vida. Já experimentei bebida alcoólica? Já. Cheguei à conclusão que não gosto. E vira e mexe quando eu vejo meu namorado, minha irmã, não sei o quê, eu até dou um gole e eu, gente, o que é que vocês veem nisso? Eu não gosto, mas eu experimentei. Já experimentei. Não gosto. Ponto. E por quê? Porque quando eu olho para os benefícios que isso tem para a minha saúde, eu não vejo nenhum, então menos ainda eu gosto. Se formos levar isso para tabaco e outras substâncias, também assim, não gosto, não quero, quanto mais longe, melhor. Eu ia dizer agora, já experimentei? Não, nunca experimentei. Não, nunca experimentei, ok? Nunca experimentei, não vou aqui mentir e dizer que experimentei, porque nunca experimentei. No entanto, por que também não me interessa? Porque eu não vejo benefício disso a médio e longo prazo na minha vida, então para que eu vou experimentar? Agora, se é uma coisa que tem benefícios para a minha vida, por que não? Por que não eu experimentar? E mais, essa fala dela, inclusive até gravei um vídeo no Instagram sobre isso na altura, pode ser que tu já tenhas ouvido, mas aqui é o lugar onde a gente aprofunda essas conversas. Essa fala dela de, eu não gosto de fazer, isso transpõe o momento da corrida em si. Muitas vezes, quando eu não me permito experimentar outras coisas e perceber até que ponto eu gosto ou não daquilo, isso expande para outras áreas da minha vida. Porque provavelmente essa mesma pessoa que disse, não gosto, não vou fazer e ponto, é exatamente a mesma pessoa que tem alguma situação na vida dela que ela poderia melhorar, não é? Seja num contexto familiar, seja num contexto amoroso, seja num contexto financeiro, seja num contexto de lazer, né? Alguma viagem queira fazer, seja num contexto profissional. Alguma coisa que se ela experimentasse, se ela se permitisse experimentar, ela poderia estar a viver uma situação, uma condição melhor. Mas só porque tem essa mentalidade de não, eu não gosto, não vou fazer. Tudo bem. Então, não vou fazer, não faço. E claro que se não faço, não colho os resultados daquela ação também. É uma escolha? É uma escolha. Mas para onde essa escolha está a te levar? A questão é essa. E o Ricky Rubin, ele tem uma frase no livro dele que eu gosto muito e recomendo muito, que é O Auto Criativo, um Modo de Ser, em que ele diz: o modo como fazemos uma coisa é o modo como fazemos todas as coisas. Porque não é sobre o que fazemos, é sobre quem nós somos. Abre aspas e fecha aspas, ok? Então, aqui não é sobre, eu não gosto. É sobre a forma como eu faço uma coisa, é a forma como eu faço todas as outras coisas. Então, se eu não gosto de fazer isso, eu não faço. Se eu não gosto de fazer aquilo, eu não faço. E isso, ao longo do tempo, vai dando os seus juros. Que não necessariamente são bons. São positivos, no caso. Vão somando, vão fazendo a sua pilha. E vão me levando para um lugar de, olha, aconteceu. Caiu do céu. E não é bem assim que as coisas acontecem.
Existiu um comportamento, existiu um pensamento, existiu toda uma força motriz por detrás, acho que é motriz que se diz, não é? Por detrás que me fez chegar naquele resultado. Porque provavelmente elas não iam conseguir correr nem 1 quilômetro. Mas ainda assim iriam tentar. E pode ser que na primeira não corresse bem, na segunda também não, na terceira pior ainda. Mas com o tempo, com a consistência, elas iriam chegar no lugar de, nossa, eu gosto de correr. Ou eu não gosto de correr, mas eu corro porque eu estou a ver os benefícios da corrida. Eu sou suspeita para falar, porque não vou ser... Não, eu gosto de correr, gente. Eu gosto de correr. Ponto. Eu gosto de correr. E eu acho que se eu tivesse algum lugar muito perto da minha casa que fosse tipo descer e tem uma calçada, eu acho que eu corria todos os dias. Sei lá, que eu gosto mesmo de correr. No entanto, todos os dias eu acordo com aquela vontade, vou correr. Não. Também não vou ser hipócrita, não. 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 Não acontece. Há dias que eu vou mesmo tipo assim, tenho que fazer essa corrida. Tem que ser. Ok? E qual é o outro ponto? Ok? O primeiro ponto dessa conversa que eu quero que tu retenhas é, não é sobre gostar, é sobre o benefício que aquela ação, mesmo que eu não gosto de fazer, vai me trazer a médio e longo prazo. Aqui a gente funciona sempre com a médio e longo prazo. Vocês sabem que eu poucas vezes falo no curto prazo, porque curto prazo é muito curto. Ok? Então, a médio e longo prazo, qual é o benefício daquela ação? Então, independentemente se eu gostar ou não, vou ter que fazer. E depois também somos adultas, autorresponsáveis, então há coisas que mesmo não gostando a gente vai ter que fazer. Ponto final, parágrafo. O segundo ponto e a segunda camada dessa conversa ali, de menos de 1 minuto, não é? Que eu ouvi menos de 1 minuto, menos de 30 segundos. É as outras aceitarem. Porque aquela que queria experimentar, nitidamente via-se que ela falou com aquele entusiasmo, sabes? Provavelmente ela não ia conseguir correr 1 minuto. Mas foi aquela coisa de ter tentado, ter experimentado, ter ouvido e seguido esse entusiasmo. Só que ao invés disso, não, ela não quer, tudo bem. E do mesmo jeito, mais uma vez, a forma, né, abre aspas, a forma como nós fazemos uma coisa é a forma como nós fazemos todas as coisas. Porque não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós somos. Fecha aspas. Então, a forma como ela aceita, sem dizer, não, então tudo bem, vocês as duas venham a caminhar que eu vou tentar correr só um bocadinho. Ela podia ter dito isso. Mas não, ela foi influenciada pelo desejo da amiga de não gostar de correr e ela, não vou correr. E mais uma vez, isso transpõe aquela questão do treino físico que estava a acontecer ali. Isso é também sobre a nossa vida, outros contextos da nossa vida, onde se calhar a pessoa que está na mesma caminhada comigo, ok, tem uma ambição diferente da minha, tem uma visão diferente da minha e eu quero ir um pouco mais além, mas a pessoa não quer ir e eu retraio. Eu vou me contrair, vou me retrair para ficar aqui porque esta pessoa que está do meu lado, esta pessoa que está na caminhada comigo, não quer ir mais além. Então, ficamos as duas ou as três aqui nesse ponto. Por quê? O quão e o quanto eu vou me limitar? Até quando eu vou me retrair para te agradar? Porque nitidamente, naquele contexto, não era sobre me agradar, era sobre te agradar. E tudo bem. Na vida existem momentos que nós temos que sim agradar ou fazer as vontades de quem está na caminhada conosco, porque nós não podemos ser egoístas e querer só fazer as nossas vontades. Só que a questão é, até onde? O que eu estou a deixar e estou a abrir mão? Por quem eu estou a deixar e estou a abrir mão? É isso que nós temos que refletir sobre. Porque do mesmo jeito que ela retraiu ali, nas outras áreas da vida dela também, se a pessoa disser, olha, não, eu não quero fazer isso. Eu não gosto disso. Mesmo que ela goste, ela vai dizer, tá tudo bem.
Vamos imaginar uma situação simples da vida. Estás num restaurante com as tuas amigas, ou estás a decidir com as tuas amigas que restaurante é que vais. E tu dizes, olha, eu gostaria de ir para aquele restaurante ali. Existe uma abençoada que diz, eu não gosto daquele. E vocês vão ficar tipo, tá, tudo bem, não vamos, porque tu não gostas. Tá, tu podes, nós podemos hoje não ir, mas se calhar amanhã vamos, porque eu também quero ir àquele. Tu podes pensar, mas eu posso ir sozinha. Tá, mas eu não sou obrigada a estar sempre, e nem tu és obrigada a estar sempre, a ir para as coisas sozinhas por falta de posicionamento teu. Porque isso também é assim sobre posicionamento. Mais uma vez, posicionamento não é aquela coisa exterior e visual apenas. Isso não sustenta sequer um posicionamento. O posicionamento é sobre as posições que eu tomo, as escolhas que eu faço, as atitudes que eu tenho nos momentos em que eu preciso. Então, muitas vezes é uma pequena ação, mas que num contexto mais amplo e mais abrangente, a pessoa pode olhar e pensar, o quão essa pessoa é influenciada pelas pessoas que estão na caminhada com ela. E nós, enquanto seres humanos, o ator James Clear, ele até diz que nós, seres humanos, somos animais em rebanho. Que nós somos animais que gostamos de andar em rebanho. E ele diz que, enquanto seres humanos, que nós imitamos os hábitos, os comportamentos de outros seres humanos. E quais são esses seres humanos? Ele classifica esses seres humanos em 3 grupos. O grupo dos muitos, o grupo dos próximos e o grupo dos poderosos. No caso daquelas amigas, aquela estava a ser influenciada e estava a imitar o hábito ou o comportamento, ou a seguir a ideia, não é? Dos próximos. Né? As pessoas estão ali próximas dela, a pessoa que ela é próxima, que ela foi caminhar. Não, então eu vou seguir aqui só a caminhada porque ela só quer caminhar. Mas enquanto seres humanos, isso é algo do comportamento humano, isso não é algo daquela pessoa em específico, porque tu podes estar a pensar nisso exatamente. Mas eu não sou nada influenciada pelas pessoas. Nossa, não! Quem disse? Não és? Será que não és? Nós hoje em dia somos influenciados o tempo todo. Seja pelas pessoas que nós vemos nas redes sociais, seja pelos nossos pais, seja pelo nosso parceiro, nossa parceira, nosso companheiro, seja pelos nossos irmãos, seja pelas nossas amigas. Nós somos seres influenciáveis. A questão é, em que nível tu és influenciável? Em que momentos tu te deixas influenciar? Porque nós somos seres influenciáveis. Quando James Clear ele traz essa questão de de imitarmos os hábitos dos próximos, dos muitos e dos poderosos, os próximos é nitidamente a pessoa que está próxima a mim. O meu parceiro, os meus irmãos, os meus familiares, pais, colegas de trabalho, pessoas que estão próximas a mim. Quando ele fala dos muitos, é numa situação em que eu estou em minoria. Então, os muitos que estão à minha volta, eu vou tender a ser influenciada pelo pensamento e pelo comportamento dessas pessoas. Inclusive, nesse livro, no Hábitos Atômicos, que ele traz isso, ele, inclusive, mostra ali um estudo que foi feito, ok? Em que eles colocavam uma pessoa na sala e as outras pessoas que estavam na sala eram meio que atores, pessoas contratadas para eles para escolher uma determinada opção. E eles, numa primeira leva, mostravam, vamos imaginar, um esquema e a pessoa tinha que indicar qual era a figura, a linha, whatever, que estava numa forma X. Vamos imaginar aqui, era um quadrado em que tinham que mostrar qual é a linha que era a maior. Ok? E numa primeira fase todo mundo concordava, não, é esse, não sei o que é esse. Debatiam ali um pouco e tal, criavam aquela sinergia. Depois, não é? Conforme a coisa foi evoluindo, eles colocam uma imagem, mas os muitos, não é? Têm que dizer que a resposta certa é uma resposta errada. Ou seja, tinham que dar uma resposta errada. E a outra pessoa, que estava em minoria, olhava para aquilo, mas tipo, não é isso, sabes? Tipo, muitas vezes verbalizava, outras vezes não verbalizava, ficava na mente delas. E a maior parte das pessoas que estavam em minoria dessas situações
acabavam por concordar que a resposta correta era a resposta que os outros estavam a dar, mesmo que fosse a resposta errada. Ou seja, nós somos influenciados sim pelos muitos. E depois ele traz que nós somos influenciados também pelos poderosos. Quem são os poderosos? São as pessoas que nós admiramos. Pessoas que têm resultados que nós desejamos e almejamos alcançar. Também somos influenciados por essas pessoas. Então, tu, eu, nós, juntos, seres humanos, somos todos influenciáveis. Em maior ou menor grau. Então, aquilo que aconteceu com aquela mulher naquele parque, naquele momento, é algo que se replica por todas nós. Só que fica aqui a questão. O quanto? Quando? Como? Por quem? E em detrimento de quê? Porque se eu já sei que eu sou influenciável e que eu sou influenciada pelos muitos, pelos próximos, pelos poderosos, por esses 3 grupos e essas 3 categorias de pessoas que estão no contexto em que eu habito, em que eu vivo, eu preciso começar a refletir, ok, quem são as pessoas que estão a influenciar-me? Quem é que está na caminhada comigo que está a influenciar-me? De que forma essas pessoas estão a influenciar-me? Porque no caso daquela mulher, o que me chamou muita atenção foi que a influência não era para algo propriamente positivo. Porque o outro até podia lhe dizer: olha, não, eu não gosto de correr, mas se tu quiseres, eu dou-te força, vai, faz até onde tu conseguires e volta que a gente vai continuar aqui a caminhar tranquilamente. Isso, para mim, na minha visão, é ser amiga. Ponto número 1. Ok? Isso, para mim, na minha visão, é ser amiga. E, naquela situação, a outra, ao concordar, o que ela está a fazer? Ela está a dar o poder dela de decidir experimentar algo ou não na mão de outra pessoa. Porque mais uma vez aconteceu naquela situação. Mas eu me perguntei, em que outras situações isso acontece? Em que outros momentos ela se deixa influenciar pela amiga ou por essa amiga? Entendes? Porque do mesmo jeito que tu deixas-te influenciar por uma coisa que pode parecer insignificante, podes te deixar influenciar por coisas muito maiores. Uma decisão de mudar de carreira, uma decisão de mudar de relacionamento, uma decisão de mudar de relacionamento pareceu assim, pareceu um pouco frio, não é? A gente não muda de relacionamento com a gente muda de cueca, não é, dona Edulane? Mas quando eu falo aqui de mudar, é de colocar fim no relacionamento, de ir em busca de alguma coisa que realmente faça mais sentido para ti, enfim, whatever. Mas isso impacta também. Então, muitas vezes, não é porque eu não quero fazer isso. Eu até quero. Mas a pessoa que é próxima a mim não deixa, ou não quer, ou não gosta. E eu vou deixar de fazer aquele projeto acontecer. Eu vou deixar de tirar aquela ideia do papel. Eu vou deixar de tentar seguir uma carreira completamente diferente porque aquela pessoa não gosta. Só que a vida é minha. Os prejuízos e os benefícios vão recair no meu colo. O quão eu estou disposta a isso. O quão eu estou disposta a viver isso. E eu acredito que seja aqui que nós precisamos parar para refletir e entender quem tem nos influenciado. Quem são as pessoas que estão na caminhada conosco, porque sim, elas podem estar na caminhada conosco, mas que têm nos influenciado não propriamente pela positiva. E que eu tenho acatado sem nem sequer contrariar. Sem nem sequer chamar para um diálogo. Sem nem sequer mostrar uma outra possibilidade ou tentar negociar. Isso é posicionamento. Isso é, de facto, eu tomar para mim o controlo da minha vida, das minhas ações, dos meus resultados e do meu futuro. Porque, mais uma vez, não é sobre nós gostarmos de fazer tudo, não é sobre nós sermos egoístas e queremos fazer só aquilo que nos interessa, ok? Mas é sobre nós olharmos para aquilo que é benéfico para nós a médio e longo prazo, aquilo que faz sentido para nós a médio
e longo prazo e a vida que nós queremos construir. Por mais que a gente goste muito da pessoa que está conosco, que está na caminhada conosco, nem sempre o que esta pessoa vai falar é aquilo que faz sentido para nós. E está tudo bem dizer, olha, tudo bem, tu podes ficar aqui, mas eu vou tentar ir só um pouco além. Eu vou experimentar, ver no que é que isso dá. Se não der certo, tudo bem, eu volto. E garantir que esta pessoa tem a estrutura suficiente para nos apoiar também nessa decisão e para estar ali, para nos receber de braços abertos, sem crítica, sem julgamento, mesmo que nós não alcancemos o sucesso, mesmo que a gente fracasse, porque sim, eu não estou aqui a dizer que o facto de eu decidir fazer uma ideia, um projeto acontecer ou tomar uma decisão que outras pessoas estavam contra de alguma forma ou não eram a favor, depende da perspectiva, que aquilo acontecesse, que eu vou ser inevitavelmente bem-sucedida. Mas o facto de eu experimentar pode ser que eu aprenda qualquer coisa. E todo o processo de aprendizagem é válido, não só os que são bem-sucedidos. Até porque nós aprendemos muito mais com o fracasso do que o sucesso. E com essa mensagem, eu termino aqui este episódio. Se tu gostaste, se ele fez sentido, se tu achas que é uma conversa que as tuas amigas devam ouvir e estar abertas e que isto pode de alguma forma ampliar a mente e a visão, e expandir a visão delas, partilha com elas. Se partilhares nas suas redes sociais, não esquece de me marcar @EdelaneCardoso ou @Sonhar Sem Limites Podcast. Estrela, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!